TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV de hoje. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente. Chegamos à sexta-feira de carnaval, viu alguma coisa estranha? Manda pra gente também. Mande sua foto, mande seu vídeo e conta também como estão os serviços públicos aí da sua cidade. Denúncia, reclamação, sugestão de reportagem, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito. Tinha algumas nuvens ali, mas parece que o sol vai aparecer. Brindou aí a sexta-feira de Carnaval dos Foliões, para quem gosta e para quem não gosta também. Para quem gosta de ficar assim só descansando durante esse período aí de feriado prolongado, o sol dando ar da graça e abrindo esse céu, com certeza durante o dia vai abrir, ou não, né? Petrópolis é assim, a gente começa com um dia maravilhoso e de repente tudo nubla. Mas a gente vai ver lá no final do nosso jornal a previsão do tempo para hoje na nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta sexta-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro de 2026. PRF intensifica combate à mistura álcool e direção agora, durante o carnaval. Você vê que Tribunal de Contas manda suspender licitação milionária para cartão de material escolar em Teresópolis. E a audiência sobre fim dos RPAs em Petrópolis é adiada por falta de informações no plano de ação. E mais, Museu Imperial vai abrir as portas agora no Carnaval, após a articulação dos setores de turismo na cidade. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição, então, com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2, e, é claro, aqui na TV, na nossa programação. Vamos, então, ver o que é destaque na linha vermelha. Por lá, um terremoto sem precedentes no Olimpo e um Supremo sangrando está lá na página 3, na coluna Magna Vita. André Mendonça assume relatoria do caso Master. Toffoli deixou o caso após reunião fechada, na qual os demais ministros se dividiram. A arguição de suspeição abriria precedente que a corte temeu. Quer ler completo? Na página 6 do nosso jornal. E ainda aqui no texto legenda, clima de suspense para Carla Zambelli. A Corte de Apelação de Roma, na Itália, deve divulgar a sentença para extradição ou não da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil nos próximos dias. Após a decisão da Corte de Cassação, a palavra final ficará a cargo do Ministério da Justiça italiano, destaque da página 7. Mas vamos agora para a nossa página 22. Vamos ver o que é destaque por lá. E é claro, ontem a gente falou aqui o bafafá que deu depois que o Museu Imperial avisou que iria ficar fechado durante o Carnaval de Petrópolis. As instituições ali ligadas ao trade turístico, elas não gostaram muito não e se reuniram com o diretor do Museu
Imperial está aqui na nossa página 22, Museu Imperial abrirá no Carnaval de Petrópolis, mas a gente também traz uma reportagem sobre esse assunto, porque o Museu Imperial estará sim aberto durante o Carnaval em Petrópolis. A definição ocorreu após reunião entre o secretário de Turismo, o diretor do museu e representantes do trade turístico da cidade. A mobilização começou depois do anúncio de que o espaço fecharia as portas durante o feriado prolongado, o que gerou reação imediata de todo o setor. Vamos ver. O possível fechamento provocou preocupação entre entidades ligadas ao turismo. Diante da repercussão, o secretário Ney Carvalho encaminhou um manifesto à direção do museu, solicitando a revisão da decisão e reforçou que a segurança do patrimônio será garantida, com o suporte do 26º Batalhão de Polícia Militar durante os dias de folia. Sendo assim, após diálogo com o trade turístico, ficou definido que o museu vai funcionar normalmente nesse período. Entendendo que há um evento de uma proporção considerável no centro da cidade, nós viemos aqui reforçar junto ao coronel e confirmar a ele a nossa solicitação do apoio da Polícia Militar a garantir a segurança ali no centro da cidade, em torno do Museu Imperial. A Associação dos Guias de Turismo se manifestou e, apesar de reconhecer a importância do patrimônio, a entidade ressaltou que muitos turistas escolhem Petrópolis justamente para conhecer o Museu Imperial e que o anúncio às vésperas do Carnaval gerou reflexos em toda a cadeia produtiva. O Petrópolis Convention and Visitors Bureau destacou que o museu é um dos principais atrativos da cidade e que a decisão poderia impactar diretamente o fluxo de visitantes. Além disso, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o Sinditurismo, também avaliou que o fechamento de um equipamento cultural desse porte, em período de alta demanda, comprometeria a experiência do visitante e a economia local. A confirmação da abertura do Museu Imperial durante o período de Carnaval é uma conquista muito importante para todo o turismo. Não só para o Sindicato de Turismo de Petrópolis e para todo o trade que participou, mas principalmente para o turista que vem para a cidade e que vai poder usufruir e ter uma experiência muito mais interessante durante sua estadia. A importância do Museu Imperial para a cidade é comprovada pelos números. Em 2025, o espaço recebeu 141.636 visitantes, um aumento de 6,1% em relação ao ano de 2024, quando foram registradas 133.495 visitas. O museu é o ponto turístico mais visitado de Petrópolis e é considerado estratégico para a economia, especialmente em datas como o Carnaval. Para mais informações sobre a programação de Carnaval, basta acessar o nosso site em correiopetropolitano.com.br. Então, o nosso agradecimento a todos e dizer que teremos sim o museu com as portas abertas para receber os nossos turistas, os nossos visitantes e tendo condições de, com isso, também oferecer um carnaval com segurança para os turistas e também toda a nossa população. Na nossa página 23 do nosso jornal, o TCE questiona aditivo no contrato da empresa Águas do Imperador. Prazo é de 5 dias a partir da publicação da decisão do conselheiro. Então, Águas do Imperador e Prefeitura de Petrópolis terão que explicar esse aditivo aí no TCE, Tribunal de Contas do Estado. Tem uma reportagem completa aqui que você pode acessar nas bancas, no nosso impresso. Na página 24, 1,6 milhões de veículos devem passar pela Rio Terê. Estimativa para o carnaval é da concessionária Eco Rio Minas. E também temos ali na página 25 outra questão preocupante: detalhamento sobre material e uniforme escolar no prazo de 10 dias. O período foi concedido pela Vara da Infância, Juventude e Idoso em audiência. Então, ontem aconteceu uma audiência ontem à tarde, né? E a Justiça determinou que a Secretaria de Educação de Petrópolis tem 10 dias para apresentar um detalhamento sobre a aquisição do material e uniforme escolar da rede municipal de ensino. Na ocasião, o procurador-geral do município de Petrópolis se comprometeu a cumprir o prazo estipulado
pelo juízo. E, de acordo com a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, a situação dos uniformes é extremamente complexa. Segundo a responsável pela Secretaria de Educação, os kits seriam mais caros por conta das roupas de frio. Poliana destacou que seria necessário no mínimo 10 milhões de reais para aquisição de uniformes, já que cada aluno custaria aí 200 a 250 reais. Seria preciso ter conjuntos de frio e calor, sem contar o tênis, que custa em torno de 150 reais. Ah, gente, 150 reais um tênis por ano? Tem tênis mais barato aí no mercado, hein? Se for em sapataria aqui de Petrópolis, consegue tênis mais barato, tá super faturado. 150 reais é um bom tênis de couro. Eu posso falar até as marcas aqui para a secretária se ela quiser. E durante a audiência, Poliana explicou que o orçamento da administração municipal não condiz com os gastos da Secretaria de Educação. Ela ainda ressaltou que é preciso, entre aspas, escolher as batalhas e que a conta não fecha. Segundo a secretária, sem apoio externo é impossível adquirir os uniformes sem suplementação ou emenda parlamentar. Pois é, gente. E a gente tem muita reportagem ainda para passar para você, porque olha só, agora, nível nacional, em mais um dia de euforia do mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a bater recorde, com a Ibovespa encostando na marca inédita de 190 mil pontos. O índice Ibovespa da B3 encerrou na quarta-feira aos 189.699 pontos, com alta de 2,03%. Durante a tarde, o indicador superou por diversas vezes o patamar de 190 mil pontos, mas desacelerou nos minutos finais de negociação. Vejam só. A Bolsa Brasileira acumula alta de 17,52% em 2026. Com a entrada de capital estrangeiro, o dólar teve uma pequena queda e atingiu o menor valor em 21 meses. A moeda estadunidense fechou o dia sendo vendida a R$ 5,18, com queda de 0,18%. A cotação chegou a ultrapassar os R$ 5,20 nos primeiros minutos de negociação, mas aproveitou o fluxo de capitais externos para países emergentes e passou a cair. A moeda estrangeira está no menor nível desde 28 de maio de 2024, quando estava em R$ 5,15. Em 2026, a divisa acumula uma queda de 5,5%. No início das negociações, a notícia de que a economia dos Estados Unidos criou 130 mil empregos em janeiro fez o dólar subir em todo o planeta. O número representa quase o dobro da projeção de 70 mil empregos criados, o que reduz as chances de o Federal Reserve, o Banco Central estadunidense, cortar os juros da maior economia do planeta. No entanto, a fuga de recursos dos Estados Unidos para países emergentes continuou pressionando novamente o dólar para baixo. Além do real, valorizaram-se nesta quarta-feira o peso mexicano, o peso chileno e também o peso colombiano. E médicos de todo o país com formações específicas podem se inscrever no projeto Mais Médicos Especialistas do Ministério da Saúde até às 23h51 do dia 19 de fevereiro. O edital de chamamento público foi aberto no início deste mês pelo governo federal. O projeto Mais Médicos Especialistas integra o programa Agora Tem Especialistas, unificado em 2025, para garantir mais agilidade, eficiência e igualdade de acesso à saúde especializada. A iniciativa tem o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas ambulatoriais, exames e cirurgias no SUS e fortalecer as redes de atenção à saúde em regiões consideradas prioritárias, em apoio a estados e municípios, além de qualificar a formação de médicos já especialistas pelo trabalho, com base na prática em serviços da rede pública. O Sistema Único de Saúde vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades para prestar atendimento em regiões consideradas prioritárias de todo o país por serem remotas e vulneráveis. Os interessados devem acessar o portal da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde e fazer o pré-cadastro na plataforma para se inscrever. O candidato médico poderá apresentar até 3 títulos de especialistas reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica.
A atuação dos profissionais ocorrerá em serviços hospitalares e ambulatoriais do SUS, em diferentes regiões do Brasil. Por isso, no momento da inscrição, o candidato pode escolher até 2 locais de atuação, inclusive em estados diferentes. O profissional deve indicar a ordem de preferência do estabelecimento de saúde onde deseja trabalhar. O resultado final com os nomes dos selecionados e as localidades de atuação vai ser publicado no dia 24 de março no site de chamamentos públicos do Ministério da Saúde. E o Banco do Brasil teve lucro líquido ajustado de 20 bilhões 685 milhões de reais em 2025, uma queda de 45% em relação ao ano anterior, mas é muito bilhão, né? Segundo o balanço aí divulgado na noite de quarta-feira pela instituição. As novas regras contábeis e o aumento da inadimplência pressionaram o resultado. De outubro a dezembro, o Banco do Brasil lucrou 5 bilhões 742 milhões de reais, um recuo de 47,2% em relação ao último trimestre de 2024. Em relação ao terceiro trimestre, no entanto, o lucro subiu 51,7%. Em nota, o banco destacou que a geração de receitas está aumentando, apesar das pressões provocadas pela inadimplência. Segundo o banco, as receitas financeiras com crédito a pessoas físicas e com o programa Crédito do Trabalhador, que unifica a contratação de crédito consignado de trabalhadores de empresas privadas, tem ajudado o banco. Em janeiro do ano passado, entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional que alterou a contabilidade das instituições financeiras e interferiu no resultado. Aprovadas em 2021, as novas regras só entraram em vigor em 2025. A resolução muda o modelo de reservas financeiras para cobrir possíveis calotes para a perda esperada, feita com base em estimativas. Isso afetou a maneira como algumas despesas e receitas são reconhecidas, fazendo com que o banco deixasse de reconhecer R$1 bilhão em receitas de crédito. O índice de inadimplência, que considera atrasos de mais de 90 dias, subiu de 3,16% em dezembro de 2024 para 5,17% no fim de 2025. O resultado é influenciado principalmente pelo agronegócio, segmento onde o banco lidera na concessão de crédito e na linha de cartões de crédito. A inadimplência da carteira de crédito do agronegócio encerrou o ano passado em 6,09%, um aumento de 1,25 ponto percentual no último trimestre de 2025. A inadimplência da carteira de pessoas físicas encerrou o período em 6,56%, uma elevação de 0,55 ponto percentual. E o estabelecimento foi interditado por vazamento de um botijão de gás em Resende, na região sul do estado. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor na quarta-feira. Durante a ação, um estabelecimento foi interditado após a constatação de um vazamento em um botijão de gás armazenado no local, configurando risco iminente de explosão e colocando em perigo funcionários, consumidores e moradores do entorno. Outros 3 estabelecimentos foram fiscalizados. Os agentes também lacraram 3 botijões vencidos ou sem identificação quanto à data de fabricação e validade, além de 6 extintores de incêndio despressurizados e com validade expirada desde 2025, comprometendo completamente a segurança do ambiente. Em um dos estabelecimentos, os agentes também identificaram divergência no cadastro junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O local estava registrado como revendedor independente, mas utilizava a identidade visual da marca Consigás, prática que pode induzir o consumidor ao erro quanto à origem e procedência do produto. Além das irregularidades relacionadas ao consumo, em um dos pontos fiscalizados foi encontrada uma gaiola contendo um pássaro silvestre mantido sem a devida licença ambiental. O Comando de Polícia Ambiental realizou a apreensão do animal, que foi encaminhado às autoridades competentes, e o responsável foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON reforçam que os consumidores devem adquirir botijões apenas em estabelecimentos regularizados e denunciar irregularidades por meio dos canais oficiais de atendimento.
E a Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2026, a maior do calendário e a última fase da Operação Rodovida. Entre 0 hora de sexta-feira e quarta-feira de cinzas, a PRF vai direcionar toda a força de trabalho para o monitoramento e a fiscalização da malha federal. O foco é a segurança viária e a atenção permanente e redobrada para as infrações responsáveis pelos acidentes mais letais, como a mistura entre álcool e direção, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. A PRF trabalha com a expectativa de grande movimento nos corredores rodoviários, que levam aos destinos mais procurados no Carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Também é aguardado fluxo intenso de veículos no sentido oposto, pois além das festas tradicionais, que ocorrem em várias cidades do interior, muitas pessoas viajam em busca de descanso nos dias de folia. Em 2025, a PRF realizou mais de 3.500.000 testes de alcoolemia e autuou 7.900 motoristas por conduzirem veículos sob efeito de álcool nas rodovias federais. Outros 43 mil foram notificados por recusarem o teste do etilômetro, uma média de 51 flagrantes por dia apenas nas BRs. O reforço nesse tipo de fiscalização teve início antes mesmo da chegada do período carnavalesco, quando a PRF lançou no último dia 30 de janeiro o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito. Nessa data, a PRF realizou em todo o Brasil cerca de 22 mil testes de alcoolemia, autuou 47 condutores por embriaguez ao volante, 368 recusas ao teste que detecta a presença de álcool no organismo. Além das infrações de trânsito, 157 pessoas foram detidas por apresentarem teor de álcool no organismo ou sinais de embriaguez que caracterizam crime de trânsito. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que mais um restaurante do povo é inaugurado. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas.
mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro inaugurou na última quarta-feira o restaurante do Povo Tia Vicentina em Madureira, na zona norte do Rio. Esta é a 16ª unidade do programa, que amplia para cerca de 38.500 o número de refeições oferecidas todos os dias à população fluminense. Sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a unidade tem capacidade para servir aproximadamente 3.000 refeições por dia, divididas entre 500 cafés da manhã, cerca de 2.000 almoços e 500 jantares, com valores simbólicos de 50 centavos para o café da manhã e R$1 para o almoço e jantar. O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 horas da noite, na Avenida Edgar Romero, número 364. Hoje o estado do Rio de Janeiro é o estado que mais combate a fome no Brasil. Então é isso que a gente tem que entender, que nós estamos preparando o Rio para o futuro. O restaurante conta com espaço climatizado, acessível e preparado para receber a população com conforto, além de capacidade para atender até 216 pessoas de forma simultânea. Idosos e pessoas com deficiência vão ter direito à alimentação gratuita, como já ocorre em todas as unidades administradas pelo Estado. O Rio de Janeiro recuperou as primeiras colocações em abertura de empresa, em abertura de postos de emprego, mas também somos o estado hoje que mais cuidamos das pessoas, dos trabalhadores. Fechado desde 2016, o Restaurante do Povo de Madureira passou por uma ampla obra de requalificação, com investimento total de R$2.800.000. As intervenções incluíram a reforma completa da estrutura metálica, instalação de novos telhados, modernização das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de pintura, impermeabilização, novos pisos e grades. Quem esteve na inauguração aproveitou a nova unidade, que contou com cardápio apetitoso, feijoada, frango com legumes, farofa, frutas e suco. Para quem convive, para quem precisa diariamente, esse restaurante é muito importante, porque é a necessidade do povo. Então é uma satisfação ver o retorno desse restaurante. E mais moderno, lógico, a época também, né? Com mais ar-condicionado, com mais conforto. O programa Restaurante do Povo já recebeu mais de R$115 milhões em investimentos e esta é a 16ª unidade inaugurada. Na atual gestão, já foram inauguradas 8 unidades, além da reforma completa do restaurante de Petrópolis. E o governo do estado também inaugurou na quarta-feira o Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, o Onco Baixada, em Nova Iguaçu. Importante destacar que a inauguração é um importante passo para a saúde fluminense. A unidade é a primeira da rede estadual dedicada ao tratamento de pacientes com câncer. O Onco Baixada contará com 100 leitos exclusivos para oncologia, sendo 81 em quartos duplos de enfermaria, 10 de UTI, 8 para cuidados críticos e 1 de estabilização, contribuindo para desafogar outras unidades. O novo hospital é estratégico para agilizar o tratamento da doença e levar o tratamento de câncer para regiões fora da capital, tendo em vista que dados do DataSUS mostram que quase 100 pessoas são diagnosticadas por dia no estado do Rio de Janeiro com algum tipo de câncer. A importância daqui é fazer essa verdadeira descentralização, é as pessoas poderem ter um tratamento perto de casa. A unidade conta com 12.000 metros quadrados e vai ter o início do funcionamento de forma gradativa, a partir do dia 19 de fevereiro, para pacientes com câncer de mama, próstata e urologia em geral, ginecológico, coloproctologia,
pele e também tireoide, inseridos no sistema estadual de regulação. E em sua capacidade máxima, poderá realizar 5.000 atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês. O paciente vem regulado pelo sistema estadual de regulação, desde o ambulatório, para poder esse paciente ser bem recebido, acolhido, a equipe toda preparada, escolhida para poder atender com humanização esses pacientes, poder ter rapidez no atendimento, rapidez de todo esse movimento de jornada desse paciente, todo conforto e qualidade para o atendimento. O Oncobaixada faz parte do maior complexo de saúde da história do estado, junto do Rio Imagem Baixada, o maior centro público de diagnóstico de imagem da América Latina, e é resultado de 87,3 milhões de reais em investimentos do governo do estado. A gente está colocando dinheiro onde o poder público, durante dezenas de anos, ficou à margem, e é uma sociedade, é uma população aqui que é a nossa grande força de trabalho. Esse lado da Baixada, São Gonçalo, Itaboraí, são cidades que precisam ter esse atendimento especial. Além da linha de cuidado completa para oncologia, com uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, futuramente o Oncobaixada vai oferecer tratamentos como quimioterapia, com 24 boxes, além de radioterapia e PET scan em um segundo momento. Olá, e começa agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de falar de esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, basquete e também tênis. Vamos começar falando sobre futebol. Isso porque o Flamengo finalmente venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, disputada contra o Vitória. Em um duelo de rubro-negros, a equipe carioca bateu o time baiano por 2-1. Os gols do Flamengo foram marcados por Eric Pulgar, que fez um verdadeiro golaço com um chute de fora da área, e Everton Cebolinha. E Mateuzinho foi quem balançou as redes para o Vitória e marcou seu primeiro gol no ano. Jonathan, a gente tem que destacar aqui que, mesmo com essa vitória, o Flamengo não está tendo um bom desempenho nessa temporada e não teve em momento algum. Eu acho que o Flamengo está faltando... O Felipe Luiz, ele tá armando o time de uma forma que os jogadores parecem que estão desentrosados, né? Acho que a chegada do Lucas Paquetá, ela meio que, claro, elevou o patamar do elenco a um nível muito maior do que estava. Mas eu acho que o time estava muito organizado com a escalação do final do ano passado, né? E agora, com a chegada do Lucas Paquetá, a gente esperava que o time fosse melhorar e o time piorou. Exatamente, eu diria que o time está muito desequilibrado nesse momento. A gente até comentava antes, principalmente com o Toledo, falando sobre o Paquetá ocupar uma posição que o Arrascaeta ocupa. É verdade. Ele está jogando em um outro local do campo nesse exato momento e o time não está conseguindo dar liga nesse momento, e justamente toda aquela armação, toda aquela pressão que era vista no Flamengo do ano passado não está se repetindo nesse ano. A gente estava falando até que, se a gente pegar um recorte daquele iniciozinho da temporada que foi com o time sub-20, a gente desconsiderar aquela parte, tirando o jogo contra o Vasco, que o Flamengo fez, que foi o primeiro jogo da temporada, não teve nenhum jogo desse time rubro-negro que foi verdadeiramente bom. O Flamengo não fez nenhuma grande atuação. É claro, tem aquele placar muito notório, o 7-1 contra o Sampaio Corrêa, mas o Sampaio Corrêa é um time muito inferior, muito fraco, então o Flamengo claramente se sobressaiu. Mas nas outras partidas contra grandes equipes, o Flamengo realmente está indo muito mal. Não é nem só que ele não está fazendo aquele jogo mais ou menos, não, o Flamengo está indo mal. E nesse jogo contra o Vitória, a situação se repetiu. O próprio Paquetá, mais um jogo, perdeu a bola tentando fazer uma jogada de ataque que resultou no gol do Vitória. Isso aconteceu também contra o Internacional. Sim. E o Flamengo acabou ganhando a partida com esse golaço do Eric Pulgar, que você mesmo disse, e ganhou a partida. Mas a gente disse que teve chance realmente de não sair com a vitória, porque o Renato Kaiser, jogador do Vitória, perdeu um pênalti. Então, se aquele gol tivesse saído num pênalti, que não é nem que foi uma chance, só uma chance de jogo, não, foi realmente uma bola parada, um lance que a chance de fazer o gol é muito alta, ainda assim, se tivesse sido, o Flamengo teria ficado só no empate, jogando contra o Vitória, que, se a gente olhar no cenário nacional, é um time bem fraco. Eu acho que tem uma outra coisa, né? Os times
tecnicamente inferiores, acho que a grande parte aqui dos times do Brasil são inferiores tecnicamente em relação ao Flamengo, eles aproveitam dessa falta de entrosamento que o Flamengo tem para furar a defesa do Flamengo, que foi o que o Vitória fez num lançamento, um lance desacreditado por parte ali do time do Vitória, a bola sobrou, o Mateuzinho foi lá e fez o gol. Eu acho que o futebol é assim. Eu acho que o problema do time do Flamengo também é a dependência do Arrascaeta. Se o Arrascaeta não está bem, o time do Flamengo não funciona. Se o Arrascaeta está bem, o time acaba funcionando. Claro, o Arrascaeta é um jogador extra classe, é um craque da bola. Mas eu acho que o Felipe Luiz, ele é um técnico capaz disso, de encontrar alternativas, principalmente com o Lucas Paquetá, que é um jogador com experiência de Premier League. Exatamente. E só para a gente poder ir finalizando esse tópico do Flamengo, só um destaque de que eu acho que justamente, já que você tocou no assunto Felipe Luiz, eu acho que ele está se prendendo muito à ideia e não à necessidade do time. Não é o momento do time jogar da maneira que estava jogando no final do ano passado, porque o ritmo de jogo não está ali, o entrosamento não está dando certo. Então eu acho que era um momento do Felipe Luiz dar uma pisadinha no freio da maneira que ele gosta. Fazer um feijão com arroz. Fazer um feijão com arroz, fazer um time um pouco mais básico, um time mais físico, que isso que está faltando muito no Flamengo. Eu acho que o Flamengo está tentando muito ir na ideia e não ver o que realmente está acontecendo, ver a realidade. Então, eu acho que o Flamengo precisa ter essas pequenas alterações, porque elenco tem, jogador capaz tem, técnica tem. Precisa só fazer um pequeno ajuste para conseguir voltar a jogar igual estava no ano passado. O Vasco recebeu o Bahia em São Januário e acabou sendo derrotado por 1-0. O Cruz Maltino chegou a finalizar 26 vezes, mas apenas 4 foram no gol, além da posse de bola de 62%, enquanto o Bahia teve 8 finalizações, sendo 3 no alvo. O gol da partida foi marcado por Luciano Juba, um dos destaques desse time do tricolor baiano. O gol saiu em um erro de marcação e todos os jogadores do Vasco assistiram Juba finalizar e marcar o gol. A partida também foi marcada pela arbitragem sem critério já na parte final do jogo. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, foi mais uma atuação muito imprecisa desse time do Vasco. O time do Vasco que está conseguindo criar oportunidades, mas todos os jogadores estão com muita dificuldade de serem efetivos. Eu acho que o problema do Vasco realmente está na efetividade, porque são 26 finalizações, apesar de 4 terem ido no gol, às vezes aquela finalização vai perto do gol, não entra para essa estatística. Mas eu acho que até um chute do Marino Rines trouxe, que ele chutou cruzado, não foi no gol, a bola passou rente à trave, não entra para essa estatística. Então o time do Vasco cria com o próprio Felipe Coutinho, que tem feito um começo de temporada muito bom, e o time não encaixa. Agora, acredito que com o Brenner, né, isso vai melhorar, né? Ano passado tinha o Ryan, né, que era uma válvula de escape ali no time, tinha velocidade, tinha força física, e acabava que jogava ali de um centroavante meio falso 9, voltava com a bola. Mas eu acho que com o Brenner entrosando com o time vai voltar a ter uma efetividade maior. Eu acho até que o Vasco jogou bem, conseguiu dominar as ações de jogo após levar o gol, obviamente, mas não teve, como você falou, efetividade. Eu diria que o Vasco está pecando em erros que já são muito conhecidos pela torcida. O Vasco está perdendo para ele mesmo, porque apesar desse gol não ter sido gerado, por exemplo, por uma falha de uma saída de bola, de algo assim, foi um gol com muito mérito da equipe do Bahia, uma bola perfeita do Everton Ribeiro, que é um craque da bola também, ótimo chute do Luciano Juba, mas não tem condição de não ter nenhum jogador de um time profissional marcando outro time que também é muito qualificado na entrada da área. Não tinha nenhum jogador do Vasco na entrada da área. Ninguém entrou na frente, né? Ninguém entrou na frente, ninguém conseguiu fazer nada. E ali o gol realmente acabou sendo, vamos dizer assim, uma fatalidade desse jogo. Sim. Porque o Bahia não teve grandes chances durante a partida. O próprio gol não sai de uma grande chance, sai de um lance, a gente pode dizer até improvável, porque foi um chute de rara felicidade do Luciano Juba. Mas aí depois o Vasco teve chance antes, na realidade, depois não. Antes desse gol, o Vasco teve chances para abrir o placar. Depois do gol, o Vasco teve chances para empatar. O Vasco teve chances, mas não está conseguindo converter. E isso está fazendo com que o time fique pressionado, os jogadores ali da frente fiquem mais pressionados até do que o restante do time. O Diniz que seja pressionado e complica muito, é claro, para que todo o trabalho seja feito. O Diniz, claro, tem erros gravíssimos nesse trabalho do Vasco. Inclusive, a gente tem como trazer a estatística de que dos últimos 11 jogos do Brasileirão, o Vasco empatou 1,
ganhou 1 e perdeu 9, então isso mostra que, é claro, não é erro só dos jogadores, tem muito do erro do técnico ali também, mas isso não pode mascarar também a responsabilidade dos jogadores. É algo que, sim, eu acho que o Vasco precisa de mudanças, eu acho que o Vasco precisa de uma mudança na postura, principalmente sem bola, que a gente estava até conversando durante o jogo, mas que não tem como botar isso tudo também na conta só do técnico. Eu acho que é um erro muito grave botar isso só na culpa do técnico, na conta do técnico, porque o Vasco só está conseguindo criar chances, é claro, por causa da armação desse time do Fernando Diniz. Eu acho que a grande preocupação da torcida do Vasco é que, assim, a questão da postura, como você falou, o Diniz é um cara que mexe com o espírito do time, ele é um cara que incentiva demais e, por ele ser assim, acho que acredito seja a preocupação da torcida do Vasco. Se o time não está respondendo em campo com uma postura que o Diniz sempre cobra, que o Diniz consegue colocar o time, o Diniz é um cara que mexe com o mental do time, ele faz o time querer ter gana, querer vencer, e isso não está acontecendo. O Vasco é aquela coisa, né? Fica faz aquele movimento, cria, toca aqui, chuveirinho. Não tem jogador alto. Exatamente. O momento, quando tinha o Verratti, né? Não cruzava a bola. O time não funcionava sem o Verratti. Exato. Aí agora, tudo bem, o Spinelli é um centroavante, até faz bem em pivô, mas é um jogador que não tem tanta inteligência. Então, assim, eu acho que o Spinelli poderia ter entrado antes. O Diniz demorou para mexer no time. Então, acho que é um dos grandes problemas. Isso não é de agora do Vasco. Isso foi no Fluminense, no São Paulo, no Atlético Paranaense, enfim. Realmente o Diniz tem essa questão de demorar muito para mexer no time e também fazer algumas substituições um pouco questionáveis. 2 exemplos claros ontem, na realidade, que o jogo foi na quarta-feira, a entrada do GB, que é um jogador que aparentemente já está acertado de Fortaleza e não jogou bem nenhuma partida dessa temporada, foi inclusive muito mal todas as vezes que jogou. Ele até encontra uns pivôs, mas nada... Mas ele não consegue ser efetivo. Exatamente. Ele faz o movimento certo, mas depois ele não consegue concluir a jogada. E por outro lado, a gente também tem o Felipe Coutinho, que fez um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa foi muito mal o jogo inteiro, não conseguiu botar intensidade nenhuma no jogo. E o Diniz demorou muito para tirar ele. Tirou ele, botou o Rojas, que está sendo um dos melhores jogadores do Vasco na temporada. Melhorou muito o jogo, mas já estava ali nos 5 minutos finais da partida e levou a nada. No final das contas, o Vasco não conseguiu empatar o jogo, não conseguiu sair com a vitória. E mais um jogo e mais ainda insatisfação da torcida nesse momento muito complicado do time. Eu acho que o Diniz precisa conversar com os jogadores para... O principal é a postura, porque o time cria. Claro, o Coutinho no segundo tempo parece que ele cansou, né? E aí não conseguiu botar intensidade. É um jogador que tem intensidade, carrega a bola, toca, distribui bem o jogo, mas acho que ele cansou no segundo tempo. E a temporada de 2026 não começou com bons resultados para João Fonseca, que foi eliminado na estreia das 2 únicas competições que participou do ano, o Australian Open e agora o ATP de Buenos Aires. Nesta quarta-feira, o brasileiro enfrentou o chileno Alejandro Tabilo, número 71 do mundo, e foi derrotado por 2-7-1. João Fonseca precisava derrotar um adversário que nunca havia vencido antes. Em abril de 2024, o chileno derrotou o brasileiro quando tinha apenas 17 anos pelas quartas de final do ATP Bucareste. Essa era a única partida entre os dois até então. Com a derrota no ATP 250 da Argentina, João Fonseca volta para o Rio Open, que vai acontecer entre 14 e 22 de fevereiro. E mudando de esporte, mas continuando nas quadras, LeBron James está fora da disputa pelos prêmios principais individuais da NBA, pela primeira vez em 21 temporadas. Aos 41 anos, o astro do Los Angeles Lakers estourou o limite de partidas perdidas e não conseguirá atingir o mínimo de 65 jogos exigidos pela liga para concorrer aos prêmios de MVP, jogador defensivo do ano e para integrar o All-Team da NBA. E mesmo que entre em quadra em todos os compromissos restantes da temporada regular, LeBron poderá atuar no máximo em 64 jogos, um a menos do que o regulamento determina. Ele já desfalcou o Lakers em 18 partidas. A ausência mais recente foi na derrota para o San Antonio Spurs, por 136-108, em razão de uma artrite no pé esquerdo. O problema físico tem sido administrado ao longo da temporada. Com isso, LeBron deve cair numa sequência histórica de 21 aparições consecutivas no All-NBA Team. A última vez que ele ficou fora da seleção foi na temporada 2003-2004, sua temporada de estreia pelo Cleveland Cavaliers.
Jonathan, infelizmente a gente está vendo aqui realmente um final da carreira do LeBron James que está sendo muito marcado justamente por lesões, problemas físicos, que também é o corpo pedindo um pouco de descanso nesse momento. Tá na normalidade, né? Exatamente, a gente não pode desconsiderar, o LeBron ainda é um grande jogador, ainda é um astro da NBA. 41 anos. 41 anos é algo impressionante. Pela idade a gente pode falar que é um Cristiano Ronaldo da NBA nesse exato momento. É verdade. São jogadores que ainda são muito importantes, mas não tem todo aquele brilho que já tiveram antes. Mas, apesar de não participar, ainda é um prazer poder continuar vendo ele nas quadras. Com certeza, eu acho que o LeBron ele é o grande nome aí do século da NBA. Eu costumo falar que o LeBron e o Michael Jordan eles estão muito próximos. É porque o Michael Jordan marcou uma era assim de uma forma absurda. E o LeBron marcou a era dele, né? E para quem acompanha basquete, para quem gosta do LeBron, é um pouco triste, né? Você, depois de 21 temporadas, ele não fazer parte da competição dos prêmios individuais, né? E nem vai estar no All-Star Game. Então, é um pouco ruim pro LeBron. A gente sabe que ele é um jogador que está sofrendo com lesões, que você falou, e 41 anos. Isso tá dentro da normalidade da idade também, né? Exatamente, assim a gente vai vendo que o jogador está se despedindo das quadras aos poucos, mas ainda tem bastante tempo, ainda tem essa temporada para continuar acompanhando ele aqui e vamos ver como é que vão ser os próximos anos. E, gente, com essas informações, nós encerramos essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. Até. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí, porque a gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A gente começa esse bloco falando mais uma vez sobre aquela audiência que foi realizada na tarde de ontem, que a Justiça determinou que a Secretaria de Educação de Petrópolis tem 10 dias para apresentar o detalhamento sobre a aquisição do material e uniforme escolar da Rede Municipal de Ensino aqui de Petrópolis. Na ocasião, o procurador-geral do município se comprometeu a cumprir o prazo estipulado pelo juízo, mas a gente viu que a Secretaria de Educação não está muito feliz não, porque parece que vai ter que desembolsar alguns milhões. Sobre isso a gente fala ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação. Bom dia, Toledo, conta pra gente o desfecho todo dessa audiência de ontem. Bom dia, Roberta, bom dia a todos que estão assistindo. Exatamente o que você falou.
De acordo com a secretária de Educação, Poliana Ferrares, a situação dos uniformes aqui na cidade de Petrópolis é muito complexa. Segundo a responsável pela pasta, os kits seriam mais caros por conta das roupas de frio. Ela destacou que seria necessário, no mínimo, 10 milhões de reais, já que cada aluno custaria de 200 a 250 reais para a aquisição desses uniformes. Seria preciso ter conjuntos de frio e calor, e sem contar o tênis, que custa em torno de 150 reais, de acordo com ela. Durante a audiência, ela explicou que o orçamento da administração municipal não condiz com os gastos da educação. Ela ainda ressaltou que é preciso escolher as batalhas e que a conta não fecha. Segundo a secretária, sem apoio externo é impossível adquirir os uniformes sem suplementação ou emenda parlamentar. A promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa Katz, citou a evasão escolar como consequência do não fornecimento de material e uniforme escolar por parte da Prefeitura de Petrópolis. Segundo ela, existem relatos de que alunos deixam de frequentar o ambiente escolar por terem vergonha de não terem condição de comprar os itens. Além disso, a promotora destacou casos de meninas que não vão às escolas durante um certo período por conta da vulnerabilidade menstrual. No fim, o juiz de direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Petrópolis, Carlos André Espilman, determinou um prazo de 10 dias para a Secretaria de Educação apresentar um detalhamento sobre os materiais e uniformes escolares também, mesmo que ainda não haja uma previsão de compra por parte do Executivo. O juízo ainda solicitou um cronograma ainda não definitivo para que isso aconteça. Volto com você, Roberto. Obrigada, Toledo, pelas informações e bom trabalho aí. E a gente fala agora de uma outra audiência, pode vir aqui na fechada, porque a audiência que discutiria o fim dos contratos por RPA em Petrópolis, que é a contratação de serviços por pessoas físicas sem vínculo empregatício em Petrópolis, foi adiada. A decisão foi tomada após o Ministério Público apontar que o plano de ação apresentado pelo município não traz informações suficientes como prazos, cronograma e detalhamento dos cargos que serão substituídos por concurso ou outras formas de contratação. Durante a audiência, representantes da Prefeitura afirmaram que para realizar concurso público e suprir os cargos atualmente ocupados por RPAs, ou seja, por pessoas físicas sem vínculo empregatício, é necessário cumprir uma série de etapas administrativas e legais. No entanto, o planejamento apresentado pelo município não estabelece prazos e detalhes sobre os cargos. A promotora Vanessa Katz questionou a ausência de datas no plano de ação e reforçou que o documento precisa conter um cronograma claro até o final do período previsto. Segundo ela, sem essas informações, não há como avaliar se as medidas propostas atendem ao que foi determinado. Foi informado ainda que a composição mínima é de 370 servidores, sem qualquer previsão de expansão. O secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, não detinha de todas as informações técnicas solicitadas. E por isso, o juiz Jorge Luiz Martins destacou que, diante da falta de dados objetivos, não havia meios para dar continuidade à audiência naquele momento. Além disso, a promotora levantou a sugestão de terceirização de serviços como limpeza, copa e cozinha, desde que não envolva merendeiras ou transporte escolar. Funções como psicólogo e enfermeiro não poderão ser terceirizadas. Outro ponto levantado foi o pagamento de horas extras a profissionais contratados por RPA. A promotora afirmou ter recebido denúncias e questionou como é feito o controle da jornada, já que esses trabalhadores não são regidos pela CLT e não batem ponto. O esclarecimento deverá ser apresentado na próxima reunião. Por fim, a promotora Vanessa Katz informou que irá protocolar uma petição mais circunstanciada, com as cobranças detalhadas, para que um novo encontro seja marcado após a apresentação de um plano de ação completo.
Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, a Praça da Liberdade será palco de carnaval, com shows da Tribo de Gonzaga deste sábado até a terça-feira, a partir das 8 horas da noite, além de diversas atividades e apresentações musicais ao longo dos dias. E ainda em Petrópolis, dando continuidade ao clima de carnaval, a Feira Deguste edição Carnaval já tem data marcada. Dessa sexta-feira até terça, uma das feiras cervejeiras mais famosas do estado promete encantar os visitantes com uma programação especial na Praça da Águia. Além disso, o Centro Cultural Sesc Quitandinha vai cair na folia com espetáculos musicais, contação de histórias, oficinas criativas, cortejos brincantes e exposições. A programação especial e gratuita de carnaval, voltada para crianças e famílias, acontece em diferentes espaços do Complexo Cultural, deste sábado até terça-feira. E agora indo para Teresópolis, a folia continua com o bloco delas, Não é Não, Respeite a Minha Decisão. A concentração acontece na rua Delfim Moreira, número 50, às 7 horas dessa sexta-feira. Além disso, também na sexta-feira, no mesmo local, mas com concentração a partir das 8 horas da noite, é a vez do bloco Bebe Rindo. Bom, para mais informações, o Instagram Prefeitura Teresópolis é possível acompanhar todas as atrações, já que são muitas opções para curtir esse carnaval e você não pode ficar de fora. Já em Nova Friburgo, a Avenida Alberto Browne será novamente o grande palco dos desfiles. Deste sábado, o Grupo A celebra a força do samba e no domingo, as agremiações do Grupo Especial entram na avenida com espetáculos emocionantes do início ao fim. Portanto, é hora de preparar a fantasia, reunir os amigos e ir de encontro a essa grande celebração. Em 3 dias, não vai ser diferente. O bloco Caps Folia se reúne no centro já pela manhã, a partir das 10 horas. Enquanto na parte da tarde é a vez do bloco Planeta Vida, que se reúne no campo do Entrerriense a partir das 3 horas. E não para por aí. No sábado, a folia continua a partir das 3 horas da tarde, no centro, com o tradicional Bloco das Piranhas. Enquanto no domingo, a Praça JK vira palco do Bloco do Sacode a partir das 3 horas da tarde. E no mesmo horário acontece o Bloco Linguiça no Ponto Azul. E em Paraíba do Sul, o Jardim Velho vai virar palco de encontros e muita música nesse carnaval, com shows todos os dias a partir do fim da tarde para ninguém ficar de fora da festa. Começando nessa sexta-feira, as atrações começam a partir das 6 horas da tarde, com o DJ Feijão, seguido pelo Império Sul Paraibano e o grupo Os Travessos. Já no sábado, a partir das 7 horas da noite, quem abre a série de shows é o DJ Diego Soares, seguido pelo grupo Recorda Samba, Tá na Mente e o Quintal do Jorge na sequência. No domingo, é a vez da criançada com a matinê infantil, a partir das 4 horas da tarde. E voltando para Petrópolis, a folia também está garantida para toda a família no Shopping Vilarejo, deste sábado até terça-feira. E isso incluindo os amigos de 4 patas, com um desfile de carnaval para pets. Além disso, o evento reunirá música, atrações circenses e bailes populares. E para finalizar a nossa agenda cultural, o Cine Bauhaus já iniciou a pré-venda de ingressos para o filme Pânico 7, 7º filme da franquia que redefiniu o terror contemporâneo. A pré-estreia será realizada no dia 25 de fevereiro, com sessões noturnas a partir das 6 horas, antecedendo o lançamento oficial, marcado para o dia 26 de fevereiro. Portanto, garanta já o seu ingresso e não fique de fora dessa. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Eu também desejo a todos um ótimo fim de semana, um ótimo carnaval. Amanhã tem o resumo da semana com as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do estado e também do país internacional também. E na segunda-feira de carnaval eu estou de volta e eu espero você às 7h30 da manhã. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.